parte incerta, que na verdade já é quase certa, a parte deixou de ser propriamente incerta, que é a Gorongosa. Esse é então o assunto principal deste programa. Por falar em Gorongosa, Fernando escolheu como assunto da semana a nova série documental sobre Gorongosa que vai ser feita pela National Geographic. Boa noite. Exatamente. Ontem, sábado, exatamente no Parque Nacional da Gorongosa e perante funcionários e fiscais de caça, a National Geographic fez o lançamento mundial de uma nova série de 6 horas que vai ser lançada no seu canal por cabo no dia 19 de outubro. Portanto, eles fizeram questão de fazer a estreia mundial no Parque Nacional da Gorongosa. Isto é uma série com 6 episódios, cada episódio tem 1 hora e, mais uma vez, vai levar este belo cartão de visita de Moçambique a todo o mundo. Ironicamente, esta nova série termina, e que demorou 2 anos a ser feita, termina com os prospectos de paz e com o narrador a dizer só com paz é que é possível a Gorongosa desenvolver-se, e aparece uma imagem de Afonso Dhlakama a apertar a mão ao presidente Guebuza o ano passado. E, portanto, ironicamente, termina com esta mensagem, um canal que habitualmente só trata assuntos de natureza, e, por outro lado, no dia que estava a ser feito o lançamento mundial, 24 horas antes, tinha havido uma série de incidentes bastante graves na cidade da Beira. Isto leva-nos a chamar a atenção para a importância do turismo e do Parque Nacional da Gorongosa como, eventualmente, talvez a melhor marca turística de Moçambique, mas também quão frágil é esta marca, porque se houver instabilidade, se não houver paz, esta marca e todos os esforços que têm sido feitos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque isto é uma grande operação de marketing, lançar esta nova série internacionalmente, tudo isto vai por água abaixo, o que é uma pena. Muito bem, José Jaime, bom regresso, José Jaime, depois de várias semanas fora do país. Escolheu como assunto da semana a volta no Centro de Saúde do Campo de Refugiados de Maracatã. Boa noite, eu escolhi este... Marretano, justamente. Boa noite, eu escolhi este assunto que passou esta semana, que resultou, como se sabe, como passou nos mídias, na morte da mãe e do seu recém-nascido. Bom, abstraindo em relação a outros pontos que aqui foram indicados em relação a este assunto, chamou-me a atenção 2 coisas. A primeira é a reclamação que é feita sobre a qualidade dos serviços de saúde, que, aliás, o que foi dito em relação a este centro não difere daquilo que têm sido as reclamações que são feitas pelo público em geral quando fala deste setor. Ou seja, há uma falta de um senso de humanidade na forma como se atende pacientes no sistema de saúde. Aliás, o próprio setor reconhece esta lacuna, tanto mais que tem uma estratégia específica para essa área, humanização. Mas, no entanto, vemos que, apesar desta consciência e de um certo esforço, ainda constitui um grande desafio nós termos serviços com uma face mais humana. Ou seja, é recorrente nós termos pessoas que parecem que não têm a vocação para estarem num setor sensível como este aqui. Portanto, o setor de saúde não pode ser mais um emprego. Tem que ser uma área com pessoas que tenham vocação. E existem pessoas dessas. Nem todos são maus, mas
simplesmente é chocante que 40 anos depois ainda continuamos reclamando que nós precisamos de um setor com uma forma mais humana na forma como lida com o ser humano. Este é um ponto. Outro ponto tem a ver com as reclamações que são feitas em relação ao centro em si. Eu acho que é importante termos em conta que nós já fomos refugiados em terra alheia. Aliás, quem cristão entende muito bem esta metáfora de tratar estrangeiros, porque se foi estrangeiro em terra alheia. Então, eu acho ser importante nós termos essa sensibilidade de que em qualquer momento, não só estivemos, como com essas crises todas que nós temos, seja na África do Sul, mesmo cá, nós somos potencialmente refugiados. Então, é importante que nós tenhamos a sensibilidade de tratar as pessoas que estão no nosso solo pátrio com uma grande dignidade, porque qualquer um de nós certamente pode estar na pele deles. Então, eu queria realçar esses dois pontos. Muito bem. Vamos lá para os assuntos que elegemos. Como eu disse, o capítulo 2 do regresso, dos regressos, chama-lhe assim, de Afonso Dhlakama, vai ser então objeto aqui e o desarmamento da sua guarda. Fernando, começo por ti, especialmente porque estiveste no terreno, acompanhado, pelo menos a parte referente ao regresso de Afonso Dhlakama, e posteriormente, então, no dia seguinte já se deu o desarmamento. Queria um olhar teu a este processo todo que se deu esta semana. Bem, este o caminho. Claramente há duas situações distintas. A recuperação do presidente da Renamo e o cerco à sua casa na Beira. Eu devo dizer que fiz parte da delegação que foi à tal parte incerta e devo dizer isso pelo seguinte, porque não estive na parte final na Beira, na sua residência e, portanto, não me vincula qualquer obrigação ou qualquer vínculo de confidencialidade ou de violação de confidencialidade em relação aos assuntos que se passaram na manhã de sexta-feira. Ora, Afonso Dhlakama, como sabemos, foi atacado no dia 25 de setembro. Há novas evidências que as forças de defesa e segurança o atacaram. Neste episódio das armas que o Ministério do Interior veio reclamar à sua casa na última sexta-feira e, portanto, ele apareceu aos jornalistas e aos mediadores na margem norte do rio Pungue, mais concretamente a sul do posto administrativo de Kanda, num local que também tem alguma relevância em termos de Renamo, que é a zona de Sakuds, que foi um dos campos de reeducação de onde foram levados os primeiros homens que constituíram as primeiras unidades da Renamo. Portanto, foi aí que Afonso Dhlakama encontrou os mediadores e os jornalistas. Portanto, não propriamente na Gorongosa, Serra da Gorongosa, mas bastante mais para o oeste, junto às margens do rio, junto às margens do rio Pungue. Penso que em termos mediáticos foi uma operação bem montada pela Renamo. Mais uma vez, não só os banhos de televisão, mas também os banhos de multidão, quando a caravana chegou à vila da Gorongosa, passava das 6h30 e havia milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas aclamando Dhlakama. No dia seguinte, acordou-se com este incidente do cerco à casa de Afonso Dhlakama, que, como sabemos, terminou em bem, mas que é preciso tirar as devidas ilações
e também as devidas conclusões, porque se terminou em bem, poderia ter descambado para um banho de sangue, mas tal não se verificou. Mas há feridas que foram deixadas desta situação, nomeadamente em relação ao diálogo Renamo-Governo e em relação ao próprio papel dos mediadores, que claramente se sentiram usados e se sentiram traídos na confiança que foi depositada neles para acompanhar Afonso de Acama de Canda até à cidade da Beira. Eu queria que começássemos, são dois acontecimentos, digamos, concomitantes. Começássemos pela reaparição de Afonso de Acama. Quando reaparece, 14 dias depois, sensivelmente, tem um discurso muito reconciliatório, que promete não se vingar, e parece, se pegarmos um pouco este modus operandi, dá a sensação de que quando está na moda de baixo, Afonso de Acama tem um discurso reconciliatório até ganhar forças e aí de novo volta a ser muito ríspido, muito agressivo no seu discurso. Certo, nós já Como é que interpretas aquele discurso, um tom muito conciliatório para quem passou o que passou? Eu acho que isto tem a ver com outra expressão que temos utilizado muito aqui nos nossos debates, que é o esticar a corda. Ou seja, Afonso de Acama, durante semanas e semanas, esticou claramente a corda. Até o seu limite. E chegámos a uma situação, se as duas partes continuassem a esticar a corda, iríamos claramente para uma nova guerra. Afonso de Acama é um político experimentado, goste-se ou não da sua personalidade, e tem este tipo de percepção quando acha que exatamente esticou demasiado a corda. Por exemplo, quando foi atacado em Vanduzi, quando foi atacado em Amatongas, uma das possibilidades seria a reação com outro tipo de ataques noutras zonas do país. Ora, imediatamente ele fez uma declaração a dizer que era um diálogo político, é pela política e é pelo entendimento político que vamos chegar ao fim deste conflito, e ao reaparecer perante os mídias foi exatamente isso que ele fez. Mais uma vez apelou ao diálogo político. Mas há uma conversa muito interessante entre Lourenço do Rosário, um dos mediadores, e Afonso de Acama, ainda na floresta. Lourenço do Rosário pergunta-lhe se a missão dos mediadores terminava ali, terminaria na Beira. E Afonso de Acama disse: não termina aqui, nós vamos continuar a conversar, vamos falar na Beira e isto vai terminar em Maputo e vamos assinar aquilo que tiver que ser assinado em Maputo. Ora, isto, claro que tem o valor que tem, porque foi feito, era uma declaração muito emocional, vivia-se um momento emocional muito forte. De qualquer forma, este foi o posicionamento político: não quer vingança, chega de guerra, estão todos os moçambicanos aqui, isto é a verdadeira unidade nacional, estão todos aqui representados, não há estrangeiros, não há americanos, porque o que é que falta para nos entendermos? E, portanto, isto cola muito bem para o líder da oposição, que não quer a guerra, quer a paz. Essas declarações são válidas até um certo momento, onde vemos um outro Afonso de Acama a partir dessa altura. Ou seja, dá a sensação de que quando ele se acomoda, sente que está com a corda toda, volta. Mas eu queria ver aqui a reação do José Jaime. Como é que, começando precisamente por esta reaparição, primeiro o facto de ter durado 14 dias, ao contrário da outra vez, ficou praticamente 2 anos. 14 dias, o que é que Afonso de Acama terá sentido para ter rapidamente mexido os pauzinhos, no sentido de que regressasse o mais cedo possível? Qual é a relação com que ficou disto? Foi a ideia de perceber que, estando na chamada parte incerta,
tinha menos fulgor do que estar, por exemplo, na cidade onde tem os mídias, onde tem toda uma ação que pode desenvolver? Bom, a situação de há 2 anos não é a mesma que a de agora, é óbvio. E nesses últimos 2 anos é claro que o governo também fez a sua parte, fez as suas movimentações. Então, não se pode esperar que o líder da Renamo tivesse a mesma mobilidade que tinha antes. Então, naturalmente mesmo, a sustentabilidade de estar em parte incerta, embora sempre exista esta mística de que ele pode assumir e tal, mas eu acho que a logística desta vez provavelmente poderia ser um pouco mais complicada. Então é preciso termos isso em conta. Agora, chama a atenção o fato de parece que todo o presidente nos últimos anos precisa tirar o Dhlakama de parte incerta. Então, quer dizer, isto aqui é uma situação que chega, é trágica, mas só que ao mesmo tempo, quer dizer, um pouco teatral às vezes. E acho que revela que parece não haver um curso muito claro sobre aquilo que se pretende fazer em relação a esta crise. Ou seja, o Dhlakama não pode entrar, sair, quer dizer, todas as vezes que há uma crise. E depois monta-se todo este aparato, tudo mais. Então, acho que há alguma coisa que parece que desta vez tem algum sentido de ser definitivo. É o fato de, pelo menos, ele estar a dizer de forma sistemática que quer a paz, não quer guerra, etc, etc. E isto, a mim... Não sendo necessariamente nova. Não sendo nova, é claro, é claro. E isto chama a atenção também quando nós lembramos aquilo que ele disse na Beira já. Quando ele afirmou que o incidente da Beira é o começo do processo de reintegração das forças em que em uma semana ia-se ver ambas as forças, portanto, a Renamo e as forças do governo a treinar juntas. Bom, até que ponto é que isto pode ser verdade, a gente não sabe ainda, mas o ponto é que parece que no meio disto tudo está-se a ver alguma coisa diferente. Ou seja, parece que é um curso de ação que leva a entender, embora de forma muito incerta, que desta vez parece que vamos iniciar alguma coisa de novo em relação ao processo de reintegração. E esta moderação que nós vemos pode ser, em parte, algum sinal de que há algum avanço, apesar de tudo isto que houve. Agora, também há um ponto que eu noto, é que até agora o governo agia de forma reativa. Tomar iniciativa. Justamente. E embora ainda não se reconheça de fato quem foi o autor dos tais ataques, mas o ponto aqui é que parece que o governo viu a necessidade também de lançar algum sinal muito claro de que se vai haver alguma negociação, é importante ver-se que a Renamo não é tão forte assim, que ela tem alguma vulnerabilidade e que ela não pode ir a esta negociação pensando que ela vai se impor. Então sinto que também este é um elemento que muda quando nós olhamos para estes últimos fatos dessas últimas semanas. Já agora introduzindo, dentro desta estratégia, portanto, quando houve os primeiros 2 ataques, evidentemente não foram reivindicados, houve muitas versões que foram colocadas, percebe-se agora que é uma questão estratégica, aliás, a delegação agora do governo que vai pedir as armas, portanto, se pede as armas é porque são as armas que foram, digamos, perdidas numa confrontação. Ou seja, assumindo aquilo que quase todos nós já sabíamos, poderíamos não admiti-lo explicitamente, uns e outros, dentro de uma lógica de uma estratégia de propaganda que é natural no momento de guerra.
assumindo esta estratégia que o Governo teve que recorrer um pouco à força para levar o Renamo, trazer o Renamo para a mesa negocial num contexto não de superioridade, como a Renamo eventualmente a dada altura chegou a pensar que era só dizer isto, o Governo vinha a correr e tudo aquilo. Qual é a sustentabilidade de uma estratégia desta natureza? Olha, é assim, a estratégia atual para mim tem um ponto fraco, é que estamos a ver moderação por parte da Renamo, existe a ideia de que há encontros entre ambas as partes, mas uma coisa que não está clara ainda é, em ambos os campos, quais são as posições e o sentimento e o grau de consenso em relação à solução que, eventualmente, o presidente Nunes e Afonso Dhlakama vão escolher. Ou seja, eu tenho para mim que do lado do governo, certamente existe gente que gostaria de ter uma rendição total e incondicional de Afonso Dhlakama e da Renamo. E até, às vezes, de uma forma humilhante. Do lado da Renamo, imagino que haja também pessoas que consideram que, mesmo que seja um processo de reintegração, ao menos nos termos em que está-se a ver até aqui, pode ser uma forma humilhante. Então, o que não está claro ainda é qual é a sustentabilidade deste acordo, tendo em conta ambos os campos. Porque o que nestes últimos tempos transpirou é a dúvida se, de fato, o presidente Nunes tem uma solução que congrega o consenso das várias visões existentes em relação à forma como se deve solucionar esta crise. Mas, por outro lado, na Renamo também existe a ideia de que há forças um pouco mais radicais. Então, o ponto é, em que medida é que ambos os líderes, de fato, têm a capacidade de agregar consensos para que a solução que eles vão levar à mesa de negociações reflita a posição consensual de ambos os campos. Então, esta dúvida faz com que haja uma certa incerteza e que ainda possa-se esperar que ambos os lados, em alguns momentos, possam vir a ter algum tipo de recuos. Fernando, também queria ouvir a tua opinião. Esta investida, esta nova, claramente nova estratégia de, vamos lá, vulgarmente diríamos dizer, recorrer um pouco a paulada para a cenoura e o bastão. Pois, para um pouco acelerar, abrir caminho, aquilo que estava difícil com tantas palavras, a ideia de que se colocou ali alguma ação de vamos lá, a paulada que isto pode resultar. E até que ponto esta estratégia é sustentável, pelo menos numa fase inicial, parece estar a ser, avaliado pela reação de Afonso Dhlakama, mas até que ponto esta reação não é também ela estratégica de perceber que estou agora na mão de baixo e, portanto, vou fazendo ali de cordeiro, enfim, até chegar ao seu momento, como temos assistido, de facto, de resto, durante este processo. Eu acho que poderia funcionar se outros mecanismos fossem acionados complementarmente e rapidamente, e já vou a esse ponto. Para já, esta estratégia do Cajado aproximou mais Afonso Dhlakama da comunidade internacional. A comunidade internacional sempre olhou muito desconfiada para uma Renamo armada e para uma Renamo que fazia ataques a civis. 2 ataques contra o líder da oposição fizeram a comunidade internacional tirar cá para fora comunicados moderados, eu diria, mas de qualquer forma, exatamente salientando isto. Isto é a parte pública. Podemos imaginar o tipo de missivas que foram recebidas na presidência em relação a uma situação desta natureza. Uma estratégia de Cajado poderia, por exemplo,
ter resultados se imediatamente se avançasse com propostas, nomeadamente indo de encontro àquilo que Afonso de Gacama anunciou no seu interesse em negociar e encontrar uma solução política e, portanto, acabando com um final cor-de-rosa. Agora, aqui põe-se um problema, um compasso de espera que já está a acontecer e que não está a acontecer nada e encarnamos está a lamber as suas próprias feridas e em que a outra parte, como disse o José Jaime, está a levantar as taças de champanhe, a dizer, afinal, a Renamo não é tão forte assim, nós também podemos provocar moças na Renamo. O que é mau, ou seja, o sentimento de revanche e de vingança não funciona bem num processo desta natureza. Devíamos construtivamente, avançar naquilo que Afonso de Gacama anunciou, no sentido de dizer, sim senhora, ou seja, transformar em última análise um precalço importante numa ação política de profundidade, que é a reintegração, dizendo, estes são os primeiros homens que vão ser reintegrados, estes são os primeiros homens que vão ser treinados, estes serão os meus guarda-costas com o uniforme da polícia e às ordens do Ministério do Interior. Nada de novo, inclusivamente, se está a anunciar aqui esta proposta há muito tempo que está em cima da mesa, mas é uma forma inteligente e ousada de se tirar um coelho da cartola num momento crucial. Agora, a questão é a seguinte, as coisas não acontecem tão linearmente assim, nomeadamente na sexta-feira de manhã e antes de chegar a este acordo, e foi importante o papel dos mediadores em que se gizasse esta alternativa, houve trocas de palavras muito duras, houve muito de situação, ou tudo ou nada, nós vamos responder ao fogo que está preparado lá fora, se for necessário vamos morrer todos aqui. Houve um número significativo de pessoas na delegação da Renamo e estavam muitos quadros da Renamo dentro da casa que não concordavam com uma solução conciliatória de Afonso de Gacama, e este pormenor também é importante, porque os mediadores testemunharam esta situação. De Gacama levantou a voz, impôs-se aos demais na sua própria delegação e disse, não senhor, ninguém vai responder ao fogo aqui, ninguém vai encontrar aqui soluções de violência, nós vamos entregar as armas, e foi ele que disse, quero aqui um representante do Governo Central, quero que a governadora de Sofala venha aqui testemunhar a entrega das armas aos mediadores. Ora, isto deve ser seguido rapidamente por outras iniciativas, mas eu tenho sérias dúvidas que vá haver iniciativas muito rápidas, quer da parte do Governo, quer da parte da Renamo, que de algum modo aumentou as suas desconfianças em relação, digamos, à vontade genuína de se encontrar uma solução política da parte do Governo. Falam os armados, os guardas da Renamo, portanto, a guarda pessoal de Afonso de Gacama. Qual é o significado que isto tem? É um processo que nós sabemos que não são só aqueles os homens que estão armados, portanto. Eu disse várias vezes, há 2 anos eu estive em Santo Gira e vi lá muitos outros jovens que não pareceram que estavam ali na brincadeira. E, portanto, há vários episódios que são narrados de jovens, quer em Tete, quer em Inhambane, quer em várias regiões do país. Ou seja, depois de desarmada a guarda, percebo o elemento simbólico que havia para o Estado, que era insustentável para o Estado a ideia da afronta que lhe estava a ser feita diariamente, com homens desfilando com um uniforme totalmente diverso daquilo que as forças do Estado ostentam, armados, enfim. Mas do ponto de vista estrutural, desses outros, como é que se resolve isso? Olha, assim como
os Estados Unidos, sempre que existe um ataque no seu solo, é uma coisa, tem um valor, quer dizer, é um ataque sem dúvida, mas é no solo, quer dizer, tem um valor simbólico muito alto. O fato de termos tido, primeiro, uma emboscada em que foram mortos guarda-costas de Dhlakama. Segundo, eles estão a ser desarmados. E numa situação em que o próprio Dhlakama disse que tinha a melhor força do mundo, isto tem um valor simbólico muito alto, ou seja, dá esta dimensão da sua vulnerabilidade. E quer dizer, por mais que ele fale a respeito do quão é forte, fica a imagem de que alguém pode atingi-lo no seu âmago. E isto enfraquece a consistência do seu discurso quanto à sua força. Agora, isto aqui é um tigre de papel. Sim. Ele sai simbolicamente enfraquecido. Para mim, o ponto mais crítico é este enfraquecimento. Não é só sob o ponto de vista de como é que ele há de vir em público, é como é que ele se repercute dentro da Renamo, ou seja, dentro dos outros que ele lidera. Okay? Até que ponto é que as pessoas que o olham com uma certa esperança e o veem como um líder e questionam algumas das suas hesitações, aquilo que o Lima disse, este seu ar conciliador não poderão ganhar mais força questionando até que ponto é que ele terá a capacidade de lidar a Renamo e fazer com que ela possa, à mesa de negociações, garantir que a Renamo vai ter os seus interesses garantidos. Então, eu acho que é um pouco crítico isto, sob o ponto de vista da autoridade do Dhlakama, não só em público, mas também dentro da própria Renamo. Agora, está claro que não significa, como nós aqui dissemos, que isto seja um desarmamento. Quer dizer, ainda existem forças em vários sítios e de vez em quando existem histórias aqui e ali de que estão a surgir ataques. Sim, então, para mim, o ponto é como é que o presidente da Renamo conseguirá manter a coesão do seu grupo e ainda conseguir ter uma voz que é forte o suficiente para que não haja alguma intenção de alguns grupos dentro terem alguma ação mais autônoma. Então, acho que este é o grande desafio que neste momento existe, não só para a Renamo, mas também sob o ponto de vista de com quem é que o governo tem que negociar para que se chegue a uma solução sustentável e sólida. Fernando, pegando neste ponto, será que se estes últimos ataques, estas últimas situações se levantaram, pelo menos do ponto de vista de problematização da vulnerabilidade do próprio Afonso Dhlakama, se esta mensagem tem esta repercussão dentro da Renamo, de modo que essas vozes que estão dentro da Renamo se comecem a questionar, bom, será que somos tão fortes como o líder tem-nos dito repetidas vezes? Olhemos para o caminho que Afonso Dhlakama decidiu seguir. Bem, se decide seguir, se decide ir pela via conciliatória do seu discurso, bom, o governo já desarmaram a minha guarda, ok, desarmem os outros, com tanta facilidade como sucedeu, por exemplo, com o desarmamento da sua guarda. Isto não dá uma mensagem de enfraquecimento de uma pessoa vencida. Portanto, não dará isto. E se for, não há o risco de, havendo esta interpretação por parte dele, decidir passar desta fase, voltar a endurecer o seu discurso? Bem, eu acho que deve ser relativizado este incidente da Beira, não obstante uma carga política muito forte e uma carga também, do ponto de vista operacional, muito forte. Não pode ser minimizado, mas há que o relativizar. E há uma frase muito importante de Afonso Dhlakama que me parece crucial. Ele disse: entregámos 16 armas, mas mesmo que entregássemos 1000 armas,
o problema iria permanecer. Nós queremos resolver os problemas do povo moçambicano, queremos resolver estes problemas de forma política, portanto não é um problema de 16 armas ou de 1000 armas. Isto significa o seguinte: houve este incidente das 16 armas, houve a captura de 8 ou 11 homens da RENAM, aliás, que foram todos libertados aparentemente, ainda na noite de sexta-feira, depois de terem sido torturados, mas isto depois são questões muito práticas. A guarda de Afonso Dhlakama tinha 5 pessoas, depois passou a ter 15 e depois passou a ter entre 30 a 40, quando foram aumentando os sinais que havia atitudes de provocação por parte da polícia. Na ideia do Jame, a ideia de, durante 20 anos eu tenho uma guarda armada, de repente tenho uma guarda desarmada ali à minha frente. Não, o simbolismo disto. Perdi 16 armas, mas essas 16, de onde saíram aquelas 16 armas, podem sair os tais milhares de armas. Mas, e já aqui foi referido ao de leve, é o seguinte: todos estes ataques e pequenas escaramuças que têm sido reportadas nos últimos meses, nas últimas semanas, isto não são mais que testes das próprias forças de defesa e segurança de ver se é possível ou não entrar nos redutos da RENAM, que são conhecidos de homens armados. Ora, estas forças de defesa e segurança entram nos perímetros de defesa dos redutos armados da RENAM, mas não lhes é permitido avançar até aos próprios redutos, e por isso que há esses confrontos, e sistematicamente, inclusive, são confrontos em que não há grandes números portanto, de baixas de ambas as partes, ou pelo menos não é de conhecimento público que haja essas baixas. Pode-se avançar claramente para uma operação desta natureza, ou seja, reproduzindo o cerco da Beira para o cerco em todas as províncias aos tais redutos da RENAM, uma vez que tenho a certeza que, em termos de inteligência militar, todos esses redutos estão identificados. Mas aqui... Mas acha que a opção é essa? Exatamente. Se a opção fosse essa... Exatamente, Jeremias. Aqui retornamos para o ponto levantado por Dhlakama. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma jangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Muito
bem, estamos já na segunda parte deste ponto de vista. Para terminar o primeiro ponto, Fernando, vou mesmo começar por ti. Há o papel dos mediadores neste processo todo, um processo muito corajoso, muitas vezes agindo praticamente contra vários riscos. Como é que... Os mediadores tiveram um papel muito importante. Todos sabemos das desconfianças que existem em relação aos mediadores, a partir, inclusivamente, da própria Renam, mas os mediadores tiveram exatamente esta carta de confiança por parte do Governo para se deslocarem ao Rio Pungue e trazerem à normalidade o líder da Renam. Afonso Dhlakama declarou, inclusivamente, que se não fossem os mediadores, nem sequer se deslocava à cidade da Beira, ficaria na vila da Gorongosa, porque poderia ser atacado de novo. Ora, os mediadores foram completamente apanhados de surpresa por aquilo que aconteceu na cidade da Beira. Houve uma tentativa de manifestação junto à casa de Afonso Dhlakama. Quando os mediadores saíram da casa de Afonso Dhlakama, houve insultos, foram muito maltratados. Portanto, há aqui também problemas que é preciso equacionar, nomeadamente o relacionamento governo-mediadores, porque neste momento, digamos que a moral dos mediadores não é a melhor, porque claramente se sentiram completamente utilizados pelo governo e se sentiram que, de algum modo, foram entregar na boca do lobo o líder da oposição. José Jaime, como é que analisa esta questão do papel dos mediadores? Olha, eu diria o seguinte: se eu tivesse que indicar dois atores que tiveram um papel importante neste episódio de sexta-feira, indicaria primeiro os próprios mediadores. Porquê? Porque tudo leva a crer que a informação em relação a este episódio foi escassa e, pelos vistos, pegou a muitos de surpresa. Mais ainda, ficou a impressão que não soubesse, ou melhor, que se quisesse que não soubesse o que estava de fato a acontecer. E aí eu iria indicar outro ator. O canal de Moçambique foi o único jornal que, de forma sistemática, no Facebook, atualizou sobre os fatos que estavam ocorrendo quase em tempo real. E no início houve uma tentativa que eu considero vergonhosa de dar a entender que na Beira não estava a acontecer nada, enquanto estava. Ok? Então, parece que havia aqui alguma intenção de que nós todos ficássemos num véu de ignorância em relação a estes fatos. E creio que esta falta de informação é que faz com que, de forma injusta, os mediadores, alguns deles, tenham sido apapados mesmo pelos apoiantes da Renam. Então, acho que a componente informação aqui, guerra de informação, foi um elemento importante na forma como depois foram vistos os mediadores. Muito bem, vamos avançar para outros temas que elegemos para esta noite. A empresa TDM tem uma nova administração que foi impulsada na última quinta-feira. Farão o novo PCA e Mamuto é o novo presidente da Comissão Executiva. No caso de Mamuto, trata-se então de um regresso a esta as TDM, e as declarações que fez são, digamos, sintomáticas daquilo que se vive do ponto de vista das empresas públicas. Disse, citamos, a empresa TDM ficou parada no tempo e isso não permitiu que se posicionasse no mercado de uma forma competitiva. Já me queria ouvir o seu comentário. Parece muda a empresa visitada, mas o cenário constatado é rigorosamente o mesmo. Como é que olha para esta gestão do setor empresarial público? Bom, primeiro, olhando direto, eu diria que nós temos um modelo de gestão das
empresas públicas ultrapassado, obsoleto, ineficiente, ineficaz, tudo o que a gente pode dizer, olhando muito bem para aquilo que é a situação atual de muitas empresas públicas. Mas também é preciso entendermos que as empresas públicas têm elementos estruturais que as tornam normalmente ineficientes em qualquer parte do mundo, a não ser que se preste uma particular atenção à forma como elas são geridas. Por quê? Porque empresa pública não é uma empresa apenas com fins meramente comerciais. É uma empresa com fins políticos, sociais e inclusive políticos no sentido de clientelismo mesmo. Okay? Ou seja, quando alguém... Uma das manifestações do poder justamente, político é extrair recursos da empresa pública mesmo para vários fins. Quando um político promete que vai ter telefone num certo distrito, depois é a empresa pública que vai lá e põe. Agora, se isso independentemente da sustentabilidade, isto é outra história. Então, por causa disto, a empresa pública tende a ser estruturalmente ineficiente, a não ser que ela opere em situações de monopólio ou que ela tenha uma gestão criteriosa que tenta contrabalancear estes vários objetivos. Ora, a TDM também tem um outro problema muito sério, é que ela foi feita também para ter ganhos de economia de escopo, ou seja, ela provavelmente foi mais eficiente quando tinha uma carteira de produtos muito ampla, como telefonia celular, fixa, etc. E quando perde esta parte da telefonia móvel, é evidente que ela não encontrou mercado suficiente para que ela pudesse subsistir. Então, há questões que são próprias. Explorada com uma gestão mais eficiente, a área de dados. Mas aí é que entra a questão dos elementos estruturais que tornam a empresa pública ineficiente. É que enquanto você não controlar o elemento político, enquanto você não encontrar uma forma de equilibrar a parte comercial e a parte social, é evidente que a empresa pública vai ter muitas dificuldades para ser eficiente. Então, em parte, isto é o modelo... Os elementos políticos que levanta, por exemplo, para o processo de digitalização, uma empresa muito melhor posicionada para levar a cabo a digitalização da televisão é a TDM neste país. E, portanto, o próprio Estado está a colocá-la de lado e para interesses outros que estão a entrar. Quando nós olhamos para uma área do país de dados, com praticamente cada empresa de telefonia móvel tem uma rede própria de redundância, de fibra óptica, ou seja, são muitos milhões deitados abaixo. Quando o Estado fez um investimento do ponto de vista de fibra óptica em toda a linha da costa, com dinheiros públicos, e se os privados vão instalar a sua própria rede, é porque não estão satisfeitos. Mas quer dizer, o ponto é o seguinte, é que para você tornar eficiente o que uma empresa pública como esta faz, você também tem que ter em conta a função do poder regulatório. Agora, o nosso problema aqui é que o poder regulatório, que teoricamente deveria ser neutro, na verdade não é neutro. Então, você tem aqui um conflito de vários interesses, é que muitas vezes o poder regulatório abdica da sua ação regulatória, que devia ser isenta, e para muitas vezes abrir espaço para que interesses de índole privado possam ter espaço. Então, por causa deste ambiente institucional, político, regulatório e a própria natureza da empresa pública, isso faz com que ela esteja, em parte, claro que há outros pontos que esteja nesta situação. Fernando, com todo este cenário, quando são praticamente todas as empresas públicas a ver a mesma situação, quer dizer, não podemos dizer que são incompetentes todos aqueles gestores que estão ali. Não, o Zé haverá outros elementos. O Zé já elencou aqui questões de fundo em relação quer às empresas públicas, quer à especificidade das empresas de comunicações, mas a questão, uma das primeiras questões,
e penso que o próprio Presidente está um pouco a tentar encontrar o fio à meada. O atual modelo de empresa pública está de algum modo, e portanto, se insistimos neste tipo de empresa pública, elas não vão lá, ou seja, não é preciso questionar se temos que ter empresas públicas. Em relação à especificidade das TDM, pois as TDM, como todas as empresas à transmissão de dados, claramente a TDM ficou a dormir na forma, não soube beneficiar-se dos investimentos que durante a guerra foram feitos e que fizeram com que as telecomunicações de Moçambique dessem uma resposta muito interessante a uma série de adversidades que houve durante a guerra, nomeadamente toda de voz e de dados via satélite, e em Itália, nomeadamente em Portugal, que são parceiros, as TDM não as soube aproveitar. Trabalha-se agora, ou nos últimos anos, tem-se trabalhado neste modelo de convergência entre as TDM e a MCL. Se calhar é muito tarde e ambas as empresas estão demasiado a para fazer o seu alavancamento, o seu financiamento e tornarem a aparecer como empresas competitivas na questão dos dados, na questão da telefonia móvel e também, por exemplo, na questão da televisão por cabo, porque esta tem sido uma das soluções no exterior em relação a essas empresas. Muito bem, vamos... De facto, porque esta é uma das áreas mais problemáticas do Estado. Uma coisa que me chamou a atenção, curiosa, é que o Primeiro-Ministro, as TDM precisavam de olhar para a sua mão de obra e pensar cada vez mais que gente jovem é que, de facto, está mais apta a lidar com tecnologias e a mudança que é feita ao nível da administração com esse aspecto. Muito bem, vamos olhar para outra empresa pública, que é, no caso, sofrer precisa de 100 mil normalizar a situação de energia. Eu já me queria ouvir a sua opinião sobre este aspecto. Já falámos muitas vezes da EDM, mas quando começamos já